Voltamos a São Paulo com Pedro Campos. Muito bom dia, Pedro. Tudo bem, Cláudio? Várias notícias aqui na abertura do Jornal Gente, mas claro que a atenção principal é em relação ao que acontece no Oriente Médio, principalmente no Irã. E a Sônia Blota, nossa apresentadora, correspondente da Band também na Europa, está apurando informações a respeito das últimas notícias para atualizar para a gente na abertura aqui do Jornal Gente. Fala, Sônia, bom dia para você. Oi, Pedro, um ótimo dia para você, para o Cláudio, para a Thaís, para todos que estão nos acompanhando nessa segunda-feira pós-feriadão e o 11º dia de ataques entre Israel e Irã. Uma guerra que ocorre predominantemente pelos ares. Nessa manhã, o Irã lançou mísseis balísticos contra Israel e explosões foram ouvidas no norte do país. Parte dos mísseis lançados, o sistema de defesa de Israel não consegue interceptar e tem feito estragos no país. Porém, até o momento, com baixo número de mortos. Já Israel continua bombardeando a infraestrutura militar iraniana e prédios públicos. Agora há pouco, a Força Aérea Israelense também bombardeou novamente as instalações nucleares de Fordow. Neste fim de semana, o que o mundo temia. Os Estados Unidos bombardearam pesadamente as instalações nucleares do Irã em uma operação apelidada de Martelo da Meia-Noite. A Casa Branca já vinha apoiando Israel com inteligência, com venda de armamentos de última tecnologia e todo tipo de infraestrutura. Nesse ataque direto, 125 aeronaves foram utilizadas, 75 mísseis guiados foram disparados, submarinos e 14 das temidas bombas anti-bunkers foram lançadas. Sim, bombas que são conhecidas como MOP, que é a sigla em inglês para destruidores de alta penetração. Bombas de mais de 13 toneladas, essas MOP, e são capazes de penetrar até 60 metros de profundidade antes de explodirem. As instalações iranianas de Fordow, Isfahan e Natanz foram os grandes alvos dos ataques americanos. Particularmente Fordow sempre foi considerada impenetrável por Israel, já que foi construída nessa profundidade entre as montanhas. Só os Estados Unidos teriam bomba capaz de atingir essas instalações. Washington alega que a operação foi um grande sucesso e dizimou o programa nuclear iraniano. Por outro lado, Teherã minimiza, alegando que seu programa não se resume a instalações e sim a uma expertise já adquirida e que pode ser reconstruída. Além disso, 400 quilos de urânio enriquecido estão em poder do Irã, escondidos e que poderiam ser utilizados sob maiores ameaças. Nós já falamos aqui, sobre a guerra de narrativas que acontece paralelamente ao poderio militar. Em relação, gente, aos ataques em Fordow, ninguém ainda sabe ao certo o nível de destruição das instalações. Mais uma vez, já na madrugada aqui da Europa e também do Oriente Médio, Donald Trump se pronunciou. O presidente americano se vangloriou novamente do ataque, disse que não é politicamente correto, mas se o regime dos ayatolás não consegue fazer do Irã uma nação grande, por que não uma mudança de regime? Trump utilizou a sigla MIGA, M-I-G-A, Make Iran Great Again. Faça do Irã grande novamente. A China e a Rússia se pronunciaram e condenaram o ataque americano. Nesse momento, o chanceler iraniano está reunido em Moscou com o presidente Putin em busca de apoio. Já os países europeus e do Oriente Médio pedem cessar-fogo e a volta das negociações de paz. Fica agora aquele ponto de interrogação. Como é que o Irã vai responder a esse ataque americano? Irã que alega direito de defesa e que pode usar todos os recursos para isso no momento que achar necessário. Teherã já falou em ataques a bases americanas no Oriente Médio e até o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passam cerca de 20% do comércio mundial de petróleo. Seria uma arma para atingir a economia mundial com a disparada dos preços do barril. Por outro lado, atingiria também a economia do Irã, que tem quase a totalidade das exportações baseadas em petróleo e gás, assim como o seu principal parceiro comercial, a China, que recebe 90% do petróleo iraniano exportado e 50% do total do petróleo importado por Pequim, que passa por Hormuz. Hoje, os mercados financeiros acordaram
uma ligeira baixa, né? E nas bolsas mundiais também. E os preços do petróleo estão com uma leve alta. Uma aposta, em linhas gerais, de que o Hormuz não será fechado, pelo menos no momento. E a gente vai atualizando a todo momento aqui no Jornal Gente tudo o que acontece no Oriente Médio e tudo o que acontece em termos de geopolítica mundial, já que a gente só vê, Pedro Campos, esse mapa-mundi mudando. É isso aí, Sônia. Daqui a pouquinho tem entrevista sobre esse assunto para entendermos um pouco mais da escalada da tensão do fim de semana com a entrada dos Estados Unidos jogando bombas no Irã. Hoje, mais cedo, para quem estava acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes no Pulo do Gato, nós conversamos com o técnico da seleção brasileira de handball de praia. Existe essa modalidade que ainda não é muito conhecida, mas ele foi contratado por autoridades do Irã para ensinar a modalidade esportiva para jovens iranianos. E ele estava em Teherã nos últimos dias, exercendo aí o seu ofício, conversou conosco ao vivo por telefone, ele está na Armênia agora, conseguiu sair, diz que não recebeu apoio do governo brasileiro, da embaixada, consulado, absolutamente nada feito por ele, que recebeu sim apoio dos iranianos, expressando a vontade de deixar o país por conta dessa situação, o trabalho absolutamente interrompido. Ele foi levado então para a Armênia, onde vai pegar um voo amanhã para São Paulo e retornar ao Brasil. Ele falou sobre o que presenciou nos últimos dias em Teherã antes de deixar a cidade, também disse que há uma preocupação agora com a entrada dos Estados Unidos nesse conflito, porque a briga entre Israel e Irã, não que seja absolutamente normal, já havia ali um momento de tensão, mas a tensão aumenta com a entrada dos americanos, que têm bombas muito mais potentes. Em relação ao dia a dia em Teherã, antes de sair da capital do Irã, ele disse que não notou tantas mudanças, muitas manifestações como se espera num momento como esse, né, em que a oposição, aqueles que de alguma forma protestam contra o regime dos ayatolás, pudessem sair às ruas. Pelo que ele viu, claro que ele não circulou por toda a cidade, ele notou que havia uma certa normalidade ali, com uma preocupação muito grande das pessoas, é claro, por conta do noticiário. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Queria trazer um